Domingo passado, eu fui treinar com a Melissa, para quem não conhece, é a minha esposa, e mesmo com uma diferença entre forças e objetivos em relação ao que cada um prioriza, melhorar no físico, nós fizemos o mesmo treino, praticamente tudo igual, os mesmos exercícios, a mesma quantidade de séries, repetições, o descanso e alternando entre um fazendo, o outro descansando, enfim, foi praticamente tudo igual. Porém, tem algumas pequenas diferenças que eu vou destacar agora nesse vídeo. A importância do termo pequena diferença não pode ser exagerado, pois as diferenças práticas no treino entre homens e mulheres se resumem a variações e ajustes sutis em uma filosofia de treinamento já bem fundamentada, bem embasada na fisiologia humana básica, não necessariamente baseada entre diferenças sexuais. Enquanto as mulheres certamente têm um potencial impressionante para construir músculos, isso geralmente resulta naquele visual tonificado que a maioria das mulheres buscam, não naquele físico monstruoso que geralmente só é alcançável com o uso de esteroide anabolizante, ou um plano de treino e nutrição extremamente rigoroso e especificamente dedicado a atingir somente esse visual mais musculoso. Basta você digitar uma hashtag muito simples, garotas que treinam, no Instagram, e você vai ver centenas de milhões de contra-exemplos ao que vocês imaginam que vão acontecer com vocês, mulheres, tá? Digita no Instagram, faz esse teste. Mulheres que treinam, vai aparecer um tanto de físico que possivelmente você queria ter aquele físico. Portanto, a ideia de que mulheres parecerão o Hulk se começarem a levantar peso não faz sentido nenhum. Também não é verdade que as mulheres têm pouco potencial para construir músculo, tá? Essa é uma frase que muitas mulheres dizem, mas não é verdade. Embora em média os homens possam ter 15 vezes mais testosterona do que as mulheres, seus potenciais naturais para construir músculo são na verdade bastante semelhantes. É isso mesmo, tá, galera? A resposta de quão semelhantes são esses potenciais entre homens e mulheres, óbvio, vai depender de quem você está fazendo essa pergunta. Quem é essa mulher? Quem é esse homem? Beleza? Na verdade, a maioria das pesquisas indicam que mulheres e homens realmente têm o mesmo potencial de crescimento relativo. De fato, há algumas evidências para apoiar isso. Um estudo feito em 2001, examinando as diferenças entre homens e mulheres em resposta ao treinamento de força, entenda treinamento de força como musculação, ok? Esse estudo não encontrou diferença no músculo ganho após 6 meses. Então, veja bem, não é um estudo de curto período, Foram 6 meses de investigação e eles não encontraram diferença em ganhos entre homens e mulheres. E há diversas outras pesquisas semelhantes que apoiam justamente essa ideia que eu estou trazendo aqui agora para vocês. No entanto, uma literatura conflitante sugere que homens podem construir mais músculo do que as mulheres. Existem estudos dizendo que sim, existem estudos dizendo que não. Por exemplo, esse artigo encontrou que em um programa de treinamento de força de 6 meses, os homens ganharam cerca de 2 vezes mais músculo do que as mulheres. Um resumo que se alinha bastante com a sugestão do autor científico muito conhecido na indústria fitness por seus posts bem polêmicos, Lyle McDonald, que diz que mulheres podem esperar cerca de metade dos ganhos musculares dos homens. Eu discordo totalmente dessa opinião. Em resumo, as mulheres certamente podem construir uma quantidade apreciável de músculo, ficando entre 50% a 100% do potencial hipertrófico dos homens. A principal diferença no resultado final é devido ao fato de que as mulheres começam menores, elas geneticamente têm menos músculo e mais gordura corporal, mas pelo que a gente já sabe, sua propensão para construir massa muscular, construir músculo de verdade, é muito semelhante à dos homens. Embora a maioria dos homens tem tendência a ser mais forte do que as mulheres, em uma base absoluta, 97% dessa diferença é atribuída às diferenças na massa muscular e nada mais. Então, se você tem um homem e uma mulher com a mesma massa muscular, tem grande chance de que esses dois indivíduos, o homem e a mulher com a mesma massa muscular, tenham a mesma quantidade de força, tá? Eu estou falando de força, eu não estou falando de hipertrofia, prestem atenção justamente nisso. E essa é uma tendência que segue por muitas variáveis de treinamento. Geralmente as diferenças entre homens e mulheres podem ser explicadas por diferenças na massa muscular e na gordura corporal, não pelo sexo em si. Mas apesar de tudo isso, ainda há algumas diferenças, alguns pontos a serem destacados. A primeira é uma diferença nos hormônios, A gente não pode deixar de lado esse fato de que somos diferentes em relação aos hormônios. Geralmente, a maioria das mulheres, elas têm cerca de 9 vezes mais estrogênios quando comparada aos homens. Isso significa que elas colhem todos os efeitos desse hormônio, não apenas na saúde metabólica e no manuseio da glicose, mas também na reparação muscular e na prevenção do catabolismo. E se você não sabe o que é catabolismo, nada mais é do que
utilização de massa muscular como fonte de energia, ou seja, perder músculo. A principal orientação de treino que eu quero que vocês entendam é que as mulheres são capazes de se recuperar com muito mais facilidade, o que significa que elas podem fazer mais séries, mais repetições durante uma sessão de treino, durante uma semana. Elas conseguem reproduzir muito mais volume de treino e se recuperam muito mais rápido que os homens. E como o volume de treino está diretamente relacionado à hipertrofia, e se você não sabe o que é volume de treino, no meu Instagram tem bem especificado um post exclusivo sobre o que é volume de treinamento. Não vamos adentrar muito nesse assunto. Como o volume de treino, ou o total de séries e repetições, já dando a deixa, está diretamente relacionado à hipertrofia, à construção de músculo, faz bastante sentido que, assumindo todas essas condições iguais, as mulheres elas devem treinar mais do que os homens, se quiserem potencializar o seu resultado. A segunda diferença relevante para o treino tem a ver com uma parada que a gente chama de fadigabilidade. O quão fadigado está essa pessoa, essa mulher especificamente. Mas o fato é que a gente ainda precisa de mais pesquisas, de mais estudos, para a gente conseguir entender por que as mulheres não se fadigam tanto quanto em comparação aos homens. Mas isso é bastante complexo. A gente tem diferenças dos próprios músculos, né, na constituição muscular, tem diferenças entre hormônios, sistema nervoso, etc. A gente precisa de mais pesquisa para a gente esclarecer justamente esse lance da fadigabilidade, como eu acabei de dizer. Alguns pontos que a gente precisa destacar são: ponto 1. Mulheres têm um melhor fluxo sanguíneo e perfusão muscular, o que significa que os metabólitos indutores de fadiga podem ser eliminados mais rapidamente dos músculos das mulheres enquanto elas treinam. Outro ponto é que as mulheres também têm uma área proporcionalmente maior de fibra muscular do tipo 1, que são mais adequadas para tarefas de resistência. Entenda a tarefa de resistência como uma série com altas repetições, talvez 15 a 20, chegando até 30 repetições. As mulheres elas tendem a performar melhor em séries com mais repetições, séries mais voltadas para resistência muscular localizada. Esses fatores, em conjunto com outros, resultam no fato de que as mulheres são melhores em realizar mais volume de treino quando comparado aos homens. Todos esses fatores, quando interligados com outros, resultam no fato de que as mulheres são melhores em realizar mais volume de treino quando em comparação aos homens. Elas conseguem fazer mais repetições em uma dada intensidade em comparação com a gente, beleza? Isso é um fato, não tem como negar. Elas conseguem reproduzir muito mais trabalho na academia em comparação aos homens. Por isso faz sentido prescrever, e eu adoto essa metodologia com todos os meus alunos de consultoria, período de descanso mais curto entre as séries de trabalho, ok? Séries de trabalho são aquelas séries que a gente contabiliza no volume de treino total. Então faz sentido prescrever menos descanso entre uma série e outra para as mulheres em comparação aos homens. E óbvio, galera, eu não ia deixar passar batido, né? O fato é que sim, há uma diferença clara entre membros superiores e inferiores quando a gente compara um homem e uma mulher. Um artigo um pouco antigo, de 1993, relatou que as mulheres têm cerca de 50% da força dos homens na parte superior do corpo, mas 66% da força na parte inferior do corpo. Isso pode indicar por que as mulheres tendem a gostar mais de treinar pernas quando comparada aos homens. Eu não me encaixo nesse grupo, eu adoro treinar perna. Então, basicamente que elas não apenas gostam mais de treinar perna, elas são melhores do que a gente em treinar pernas. Então, pode ser uma correlação direta ou indireta. Portanto, as principais diferenças no treinamento entre homens e mulheres decorrem do fato que as mulheres têm melhor poder de recuperação entre uma série e outra e menor fadigabilidade, com algumas diferenças entre a relação superior e membro inferior. Com todas essas nuances em mente, a maior parte da fisiologia músculo-esquelética fundamental se aplica a ambos os sexos e, por último, o principal mecanismo que impulsiona a hipertrofia, ou seja, a tensão mecânica, tempo sob tensão que o músculo ele suporta durante um exercício. Esse é um dos fatores mais importantes quando você pretende hipertrofiar. Quando você busca construir músculo, o tempo sob tensão ele deve ser levado em consideração. Agora, com toda essa informação em mente, eu te afirmo, a maior parte da fisiologia músculo-esquelética fundamental se aplica a ambos os sexos. Então não tem uma diferença clara entre um treino de mulher e um treino de homem. E por último, o principal mecanismo que impulsiona a hipertrofia, ou seja, tensão mecânica,
não é e nem deve ser discriminado com base no gênero da pessoa. Primeiro, quero apenas agradecer por assistir esse vídeo até agora. Não se esqueça, apertar no botão de gostei, claro, se você gostou. Galera, eu coloquei muito esforço nesse vídeo, busquei artigo, busquei estudo, consegui alinhar e trazer a melhor informação. Então, por favor, deixe seu comentário, também compartilhe com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que precisa saber disso. Valeu!